Oi, gente. Vamos começar uma nova aula dando continuidade ao estudo das propriedades coligativas, estudando agora a tonometria e a osmometria. Começando então pela tonometria. A tonometria estuda o abaixamento da pressão de vapor. Então, examine agora os 4 frascos apresentados. O primeiro contém água pura a temperatura de 30 graus Celsius. O segundo contém água na seguinte proporção molar: 94% de água e 6% de um soluto qualquer. O terceiro apresenta a seguinte composição molar: 88% de água e 12% do soluto. E no quarto frasco, a composição é 82% de água e 18% do soluto. Agora, examinando apenas as figuras, a gente nota que o número de moléculas no estado gasoso, quer dizer, o vapor de água, vai diminuindo à medida que vai aumentando a quantidade de soluto na solução. Tonometria e na ebuliometria, o estudo é realizado com um soluto não volátil. Isso é, um soluto que apresenta uma pressão de vapor tão pequena que a gente considera que nem exista essa pressão de vapor. Tipo assim, sais, açúcares e outros sólidos. Daí a gente leva em consideração apenas a pressão de vapor do solvente, que é a água nesse momento. Examinando agora o gráfico de pressão de vapor de 3 líquidos. O primeiro líquido é água pura, 100% de água a 30 graus. A sua pressão de vapor é 32 milímetros de mercúrio. O segundo líquido, ele apresenta 94% de água em número de mols e 6% de um soluto qualquer. A pressão de vapor da água agora vai ser apenas 30 milímetros de mercúrio, ou seja, diminuiu a porcentagem de água, diminui a pressão de vapor. E o terceiro líquido apresenta agora uma pressão de vapor de 28 milímetros de mercúrio, o que corresponde a 88% de água, logicamente 12% do soluto. Conclusão: a solução mais concentrada, ou seja, a mais pobre em água, é aquela que apresenta a menor pressão de vapor. Vamos resolver agora o primeiro exemplo, que diz assim: considere 2 recipientes idênticos, contendo cada um 100 mols de solução. No recipiente 1, a composição da mistura é de 90 mols de água para 10 mols do soluto, de soluto não volátil. No recipiente 2, a composição agora é 80 mols de água e 20 mols do soluto não volátil. Logo, a composição é 80% de água em número de mols. Antes de continuar lendo agora a pergunta, você já pode observar que aquele recipiente que tem a maior proporção em água apresenta a maior pressão de vapor. E aquele, logicamente, de menor proporção em água apresenta a menor pressão de vapor entre os dois. Pergunta-se: em qual dos dois sistemas a pressão de vapor é maior? Letra B. Estabelecendo-se uma comunicação entre os gases dos dois sistemas, vai passar vapor de qual sistema para qual sistema? E a letra C é a seguinte: até quando vai passar moléculas de vapor de um sistema para outro? Vamos começar a resolver então. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a fração molar do soluto. Poderia ser feito o cálculo da fração molar do solvente, mas em geral se calcula a fração molar do soluto, que é representado por X1. Então, X1, número de mols do soluto, pelo número de mols total, ou seja, número de mols do soluto mais número de mols do solvente. N1 sobre N1 mais N2. Então, X1 vai ser igual a 10 mols, que é o que tem no soluto na primeira solução, sobre 10 mais 90, que é o total, que vai dar 100. Então, 10 sobre 100 vai ser igual a 0,1. Fração molar do soluto no sistema 1 é 0,1. A fração molar do soluto no sistema 2 vai ser calculada do mesmo jeito. X1 vai ser igual a 20, porque são 20 mols do soluto, sobre 20 mais 80, que vai dar 100 também, e que vai dar a resposta 0,2. Quer dizer que a fração molar do sistema 2 é igual a 0,2. Como a fração molar do sistema 1 é menor, é menos concentrada do que no sistema 2, isso quer dizer que a pressão de vapor da água no sistema 1 vai ser maior.
maior concentração de água, logo maior pressão de vapor da água. Para responder à letra B, é muito simples. Se a pressão de vapor no sistema 1 é maior do que no sistema 2, logo vai empurrar moléculas para o sistema 2. Contudo, cada vez que moléculas do sistema 1 passam para o sistema 2, vai faltar moléculas no sistema 1 e vai sobrar moléculas no sistema 2. Então, novas moléculas vão evaporar do sistema 1. E no sistema 2 vai ter excesso de vapor agora. Então, uma parte do vapor vai condensar. Vai resultar no seguinte: cada vez que alguma molécula do sistema 1 evapora, a solução que resta fica mais concentrada. E cada vez que as moléculas do sistema 2 se condensam, a solução vai ficando mais diluída. Bom, quando é que vai parar essa troca de vapor? Quando as duas concentrações ficarem iguais. Concluindo, vai passar moléculas do sistema 1 para o 2 até que as duas concentrações se igualem. Bem, não foi pedido quais serão essas novas concentrações, mas assim mesmo vamos fazer esse cálculo. Bom, sairão moléculas de água do sistema 1 para o sistema 2. Então, a fração molar inicial se calculava assim: 10, número de mols, dividido por 10 mais 90, que era o total de mols. Agora, quando ficar em equilíbrio, vai ficar assim: 10 é o número de mols absoluto, que não muda, sobre 10 mais 90 menos N, admitindo que N moléculas passe para o outro lado. E do outro lado, quando entrar em equilíbrio, você vai obter o seguinte: 20 mols, que era o número de mols absoluto, inicial do sistema 2, sobre 20 mais 80 mais N, porque vão chegar N mols do sistema 1 para o sistema 2. Calculando o valor de N. Bom, faz um conjunto de continhas aí, você vai achar que N é igual a 33,3 mols. Serão transferidos de água até chegar no equilíbrio 33,3 mols de água do sistema 1 para o 2. Vamos então checar para fazer a verificação se a fração molar do sistema 1 ficou igual à do sistema 2. Então vamos calcular qual seria a nova fração molar do sistema 1 quando 33,3 mols forem transferidos. Vai ficar assim: fração molar do sistema 1, 10 sobre 10 mais 90 menos 33,3. Essa conta vai ser igual a 0,15, 0,150. Fração molar do sistema 2. Número de mols é 20 sobre 20 mais 80 mais 33,3. Essa conta vai ser igual a 0,15, 0,150. Isso quer dizer que agora se igualaram e aí vai parar de passar moléculas de um sistema para o outro, já que as duas concentrações se igualaram. Começando agora o estudo sobre a osmose. Considere o recipiente abaixo que possui uma parede removível. Do lado 1 você vai colocar água e do lado 2 vai colocar uma solução, água mais açúcar, por exemplo. Observe que os níveis de líquido nos dois compartimentos, lado 1 e lado 2, inicialmente eles são exatamente iguais, se encontram no mesmo nível, na mesma altura. Agora você retira a parede removível. Bem, se você tem água pura de um lado e tem água e açúcar do outro, o que vai acontecer é que após algum tempo você vai observar que vai estar tudo misturado. Daí se conclui que é uma tendência natural do solvente se misturar com o soluto e vice-versa, do soluto se misturar com o solvente. Agora recomeça-se a experiência colocando, em vez de ter uma parede de separação, uma membrana semipermeável. A membrana semipermeável é uma parede porosa que permite a passagem apenas das moléculas do solvente, mas não permite a passagem das moléculas do soluto. Então, o que vai acontecer? Já que o soluto não pode passar, a água vai passar. Onde era água pura, vai sair água para onde havia a solução. Você vai observar que a coluna da direita aumenta a quantidade de líquido e a coluna da esquerda, onde havia apenas água pura, agora diminui. Então, você conclui que o solvente está passando para a solução. O fenômeno das moléculas do solvente atravessarem a parede porosa para a solução mais concentrada, você dá o nome de osmose. Muito bem, então a pressão osmótica é
a pressão é exercida pelas moléculas do solvente no sentido de entrar na solução através de uma membrana semipermeável. Então, quer dizer que o solvente vai passando para o lado da solução. Agora, você vai perceber o seguinte: à medida que essa coluna líquida vai aumentando também a pressão hidrostática, a tendência dessa coluna deixar o líquido voltar. Bem, mas tem uma hora que ela para de subir. Para de subir por quê? Porque atingiu o equilíbrio. Mas que equilíbrio foi esse que aconteceu? Bom, existe a pressão osmótica, quer dizer, do líquido entrar na solução e aumentando essa coluna líquida. Mas existe a pressão mecânica, a pressão hidrostática da própria coluna, no sentido de ela voltar, ela cair dentro da solução de novo. Se ela está parado, é porque a pressão hidrostática ficou igual à pressão osmótica. A pressão osmótica é no sentido de aumentar o tamanho da coluna. E a pressão mecânica hidrostática é no sentido de voltar o líquido que estava subindo. Então, essa altura dessa coluna dá a medida da pressão osmótica, que você pode calcular por uma fórmula da mecânica. A pressão dessa coluna é então calculada pela fórmula dGH, que é igual à pressão osmótica da solução. Examine agora alguns exemplos do efeito da pressão osmótica em diversos sistemas comuns. Um deles é com relação às hemácias, que são partículas do sangue, que quando são colocadas no ambiente, numa solução menos concentrada do que a concentração da célula, bem, a tendência é da água entrar, o solvente entrar na solução. Logo, vai entrando água e vai chegar a um ponto até que vai romper essa membrana e ela vai então explodir, vamos dizer assim. É um fenômeno chamado hemólise. Uma segunda aplicação da osmose é se adicionar sal a uma carne. Bem, o que acontece é que a água que está dentro das células da carne começa a sair através das membranas das células em direção ao sal. Então, as células da carne vão murchando, vão soltando água. Depois de um certo tempo, você tem uma carne muito mais concentrada, porque já que a água foi embora, foi escoada, você tem agora uma coisa chamada carne de sol ou carne seca. Bem, logicamente a carne seca ela tem uma durabilidade maior do que as outras carnes frescas, porque como a água foi embora, então não existe mais meio para desenvolvimento de culturas, de micro-organismos, sejam bactérias, fungos ou qualquer outro tipo de micro-organismo. Então, fazer a salga dos alimentos garante uma maior durabilidade desses alimentos. Analogamente, existem os doces cristalizados, onde se utiliza muito açúcar e o açúcar então retira a água desses alimentos, desses doces. Logicamente que um doce cristalizado, assim chamado, ele é um doce desidratado. Logo, ele vai ter uma durabilidade, vai demorar mais tempo para estragar do que outros que não foram desidratados. Outro fato interessante é que as plantas crescem até uma certa altura. Bem, mas para a planta crescer, a água tem que vir lá da raiz e subir a árvore inteira até chegar nas últimas folhas. Bem, só que à medida que a água vai subindo, vai aumentando o tamanho da coluna d'água no sentido dela voltar. Então, existe um limite de tamanho que depende, entre outros fatores, da pressão osmótica também. Osmose inversa ou reversa. Examine agora a figura a seguir. Se você tiver água pura de um lado e água salgada do outro, a tendência é da água pura ir em direção à água salgada. Agora vamos exercer uma pressão do lado da água salgada no sentido de empurrar a água da solução para a água pura. Aí você inverteu o fenômeno. Isso é chamado de osmose reversa ou osmose inversa. Ao se preparar uma salada com alface ou outras verduras, deve-se colocar o sal apenas no momento que vai ser consumida, ou pouco antes de ser consumida, porque se for colocado o sal sobre a folha da alface muito cedo, vai ocorrer o fenômeno da osmose, saindo água do tecido vegetal para fora, onde está o sal, e, consequentemente, a verdura murcha. Para finalizar,
Comparemos agora duas soluções de mesma concentração. Se elas têm a mesma concentração, elas vão ter a mesma pressão osmótica. Então, elas são chamadas de soluções isotônicas. Mas se você tem uma solução mais concentrada do que outra, então uma solução, a mais concentrada, vai ter maior pressão osmótica. Então, ela é chamada de hipertônica. E aquela de menor pressão osmótica, ou seja, de menor concentração, é chamada de hipotônica. Isotônica quer dizer mesma concentração, mesma pressão osmótica. Hipertônica, maior pressão osmótica, maior concentração. Hipotônica, menor pressão osmótica, menor concentração. Fazendo agora uma comparação entre o fenômeno da pressão de vapor, a tonometria, e a pressão osmótica, vimos que quando duas soluções de concentrações diferentes, ou seja, de pressões de vapor diferentes, se comunicam, ocorre a transferência de vapor, ou seja, do solvente, da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Na pressão osmótica, se você tiver duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, o solvente, normalmente é água, vai passar da solução menos concentrada para a mais concentrada. Então, pressão de vapor e osmose são dois fenômenos muito semelhantes, onde ocorre a transferência do solvente através do vapor ou através de uma membrana semipermeável. Agora, vamos fazer um pouco de exercício.